Oi, Edilene Lopes, fim da cúpula do BRICS, qual que é a avaliação? Ela foi mesmo esvaziada? Qual que é a principal entrega do bloco durante o encontro de líderes no Rio de Janeiro, hein? Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Eustáquio, eu sei te dizer que além do céu nublado aqui no Rio de Janeiro, já que está fazendo frio nos últimos dias, depois da declaração final da cúpula do BRICS, que foi divulgada ontem, as trumpices da madrugada, a cúpula do BRICS aqui no Rio acordou completamente virada. Ontem teve a declaração final, que normalmente é divulgada no segundo dia, mas foi divulgada no primeiro, e nessa declaração os países que fazem parte do BRICS, que são 11, dentre eles Rússia e China, se colocaram contra o unilateralismo, o tarifaço do Donald Trump, sem citar os Estados Unidos. E isso deixou o presidente americano muito irritado. E aí ele ameaçou, fez um anúncio dizendo que aqueles países que se alinharem à política do BRICS, ou políticas que ele chama de anti-americanas, podem ser taxados em 10% a mais se quiserem exportar algum produto para os Estados Unidos. O tarifaço dele já fez e aconteceu no começo do ano. Agora ele ameaçou dobrar a aposta por causa da declaração que foi dada aqui, mesmo sem que os Estados Unidos tivessem sido citados. Outro país que ficou insatisfeito, e esse faz parte do BRICS, foi o Irã. Não compareceu na verdade, mas não enviou seu chefe máximo de Estado. E na declaração feita aqui na cúpula do BRICS, nesse documento de 38 páginas com 126 pontos, o que foi dito foi que havia uma condenação por parte dos países membros do ataque sofrido pelo Irã, mas sem citar Israel. Ou seja, foi extremamente diplomática essa declaração e acabou provocando para o Irã um incômodo. Eles tiveram um consenso na assinatura do documento, ou seja, não se opuseram, tanto que ele foi publicado, mas depois o Irã soltou uma nota dizendo que esperavam um tom mais forte do BRICS, porque eles são contra, inclusive, a criação do Estado de Israel. Então a situação nesse momento é essa. O que deve repercutir mais hoje, no último dia aqui do BRICS? Essa questão do Donald Trump dizer que vai dobrar a aposta, ou seja, taxar mais os países que estão alinhados ao BRICS. E isso pega em cheio a China, que também durante a madrugada já fez uma declaração dizendo que não há uma política anti-americana aqui dentro do BRICS. Isso porque a China é um membro, está neste momento, há alguns meses, algumas semanas, na verdade, numa negociação muito delicada com os Estados Unidos para tentar diminuir a taxação. Inclusive, o Xi Jinping nem compareceu. Vários países evitaram vir. O Egito, por exemplo, que fica ali entre Israel e Irã, o presidente não veio. Por quê? Justamente medo de ter uma repercussão negativa com aqueles com os quais estão tendo um trato delicado no momento. E aí o BRICS acorda desse jeito. Daqui a pouco tem uma coletiva do presidente Lula, pelo menos está prevista à 13h. Eu acabei de conversar com diversos integrantes do governo mais cedo aqui no BRICS, por telefone durante a madrugada, e eles disseram que vai ter declaração sim, que o Lula vai falar, porque o que a gente achou a princípio, que era depois de Donald Trump subir o tom, talvez o presidente Lula não quisesse falar, mas ele deve falar e deve falar pelo Brasil, não institucionalmente pelo BRICS, para não causar ainda mais confusão, já que bateu pesado lá na porta do Donald Trump sem ter sido citado. Ele ficou irritado. Eustáquio e Kátia. Edilene Lopes com a coluna Em Cima do Fato, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a cúpula do BRICS. 8h.